Oi, oi, gente. Eu sei que parece que eu tô me vendo, eu olho pra cá, eu olho pra lá, mas é porque eu simplesmente ainda me acostumei em olhar pra cá, pra câmera. Eu tenho que ficar me olhando, entendeu? Esse é um problema. Mas voltando ao assunto, hoje temos um novo quadro que é o que a Bíblia diz. E hoje é o que a Bíblia diz sobre cura. Tô tentando olhar pra cá, mas vocês estão vendo que eu tô indo pra cá? E a câmera fica aqui, ó. Mas eu tenho que me ver aqui. Não esquece isso. Mas eu vou ficar olhando pra esse lado aqui, porque o meu notebook tá aqui, não dá pra mostrar. Então, tá tudo escrito aqui, então se eu ficar olhando pra cá, ó, vocês me perdoem, mas o conteúdo vai ser legal, então fica aí no vídeo, tá? E, como eu falei, o que a Bíblia diz sobre cura. O meu texto base, eu vou usar Isaías 53, 4, 5, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A gente sabe que no ministério de Jesus Cristo a cura sempre tem um aspecto muito importante. Nós temos várias passagens que ele cura cegos, que ele cura paralítico, que cura leproso. Então nós sabemos que a cura física foi algo muito importante no ministério de Jesus Cristo, mas nós sabemos também que não é o principal do ministério de Jesus Cristo a cura física. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos que em todos os lugares que Jesus curou, tinha muitas pessoas também para serem curadas. E nem todas foram curadas. Sempre havia alguém a ser curado, alguém a ser tocado, alguém que estava disposto a receber a cura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente pode observar que a cura física não é o aspecto principal do ministério de Jesus Cristo. Mas então, que aspecto de cura que nós estamos falando? Hoje eu quero abrir um parêntese para vocês entenderem a cura espiritual, que é o aspecto mais importante do ministério de Jesus Cristo. Como assim a cura física não é um aspecto mais importante do ministério de Jesus Cristo, se ele curava tanto? Por mais que Jesus Cristo ele sempre fazia milagres, porque ele sabia que o povo necessitava daquelas manifestações, necessitava dessa cura física. Quando a gente olha aqui em Isaías 53, no final do versículo 5 que diz: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos que entender. Tem muita gente que acha que pelas pisaduras, pelos sofrimentos de Jesus Cristo, nós fomos sarados de toda a enfermidade de natureza física. Mas se fosse assim, não poderia existir nenhum cristão doente, né? Porque já que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós somos sarados. Então, tudo teria que haver uma cura. Mas nós sabemos que necessariamente não é assim. Essa luz está estourando, vou colocar um pouquinho para trás. Nós sabemos que necessariamente não é assim que acontece. Tem muitas pessoas que elas não recebem essa cura física. Tem pessoas que é cristãs e elas morrem com câncer. Tem pessoas que é cristãs e elas convivem com doenças. Então, mas o que seria essas, pelas suas pisaduras nós fomos sarados? Para a gente entender isso, a gente tem que entender também o aspecto de cura que é falado no livro de Isaías. Qual cura é essa? Eu separei 3 versículos aqui do livro de Isaías para a gente refletir sobre qual tipo de cura o livro de Isaías fala. Eu vou ler aqui no computador, como eu já falei, vou olhar para lá, tá? Se eu ficar olhando para cá, o computador que tá aqui. Isaías 6:10 diz: engorda o coração desse povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Nós podemos ver aqui, quando ele fala em nem se converta e seja sarado, nem se converta e seja sarado da desobediência do pecado. Que ele não seja, que o coração engorda este coração e faz-lhe pesados os ouvidos para que ouvindo eles não ouça, fecha os olhos para que vendo eles não enxerguem, que eles não enxerguem que eles estão errados, que o povo de Israel está em pecado, que eles não venham a se arrepender e o Senhor possa converter e salvar aqueles corações, entendeu? Então aqui a gente está falando sobre o quê? Cura espiritual. Nós estamos falando em converta e seja sarado, não é fisicamente, mas é espiritualmente.
Segundo versículo, que é Isaías 19:22. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações e os curará. Aqui novamente nós falamos, curará os seus pecados, pecados no âmbito espiritual. Então essa cura também, ela tem um âmbito espiritual. Isaías 30:26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Novamente, a cura do povo, a cura da desobediência, a cura da desobediência de Israel, que eles voltem ao Senhor, entendeu? Então, a gente fala aqui sobre cura espiritual. Se o livro de Isaías fala sobre cura espiritual, quando fala, por suas pisaduras nós fomos sarados, por suas pisaduras nós fomos sarados da desobediência do pecado. Entende? Nós tivemos uma cura espiritual, não física. Nós fomos sarados do pecado, da desobediência do pecado. E para não dizer que isso não fica só no Velho Testamento, nós temos aqui no Novo Testamento, 1 Pedro, o texto está do 2, do 21 ao 25, mas eu vou falar o versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas feridas fostes sarados. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados do pecado, da desobediência do pecado, do jugo que nos aprisionava. O que nós podemos entender? Por suas pisaduras nós fomos sarados da desobediência do pecado, que é a morte espiritual. Nós fomos sarados da morte espiritual. Nós tivemos direito à vida espiritual. Entende? A cura espiritual. Mas aí a gente pode entrar em um outro aspecto. Ah, mas não existe pessoas que têm o dom de cura? Existe pessoas que têm o dom de cura, manifestação de cura física. Acredito muito na cura física. Eu já fui curada fisicamente pelo Senhor Jesus. Mas nós temos que entender também que às vezes tem pessoas que não serão curadas, que elas serão curadas espiritualmente. Vou te dar um exemplo. Você já viu casos de pessoas que têm alguma doença terminal e que simplesmente elas entregam a Deus, Deus dá aquela cura espiritual, aquela cura emocional delas, que elas vão em paz, que elas ficam em paz durante todo esse processo. Mesmo sabendo que não vão receber a cura física, espiritualmente eles estão curados, eles estão bem consigo mesmo. Eles estão livres, eles estão libertos da opressão do maligno. Para que nós, cristãos, sejamos completamente livres, nós precisamos ser libertos da opressão do maligno, da desobediência do pecado. E isso nos é garantido através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, através da cura espiritual. A cura física é limitada a algumas pessoas, nem todo mundo receberá, mas a cura espiritual ela é garantida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos têm acesso à cura espiritual, à libertação da opressão, à libertação da desobediência do pecado. Vou beber água aqui porque o assunto tá surgindo, né? Então, pra gente dar um exemplo bíblico de que a cura física, ela é limitada, mas a cura espiritual, ela é ilimitada e todos nós temos acesso, o exemplo é Paulo. Paulo, ele orou por 3 vezes, pedindo ao Senhor que livrasse de um espinho em sua carne. A Bíblia não cita o que é esse espinho na sua carne, mas com certeza a gente pode ver que era algo que o atormentava fisicamente. E o Senhor falou bem assim que a graça dele o bastava. Paulo, ele recebeu a cura espiritual ao reconhecer Jesus Cristo como um verdadeiro Salvador, a mudar de vida, a deixar a desobediência do pecado, do que ele conhecia anteriormente, e ele ser liberto da opressão de Satanás, mas tinha algo que fisicamente o incomodava.
E como resumo de tudo que a gente pode falar ao estudar Isaías 53:5 e entendermos por suas pisaduras nós somos sarados, que abordam uma cura espiritual, é que muitas pessoas estão buscando a cura física da sua vida, mas ela deveria estar buscando a cura espiritual, porque muitas vezes com a enfermidade física você consegue conviver, mas a cura espiritual ela é necessária para todos nós. Isso eu falo por causa do que eu vivi. Eu vivi durante anos depressiva, oprimida, ansiosa e com muitos problemas físicos. Mas quando eu comparo a minha dor física, os meus problemas físicos, aos meus problemas de alma, aos meus problemas espirituais, a minha opressão espiritual, não tem como comparar a dor espiritual à dor física. Então, por isso que eu acredito, a cura espiritual, ela é necessária e ela tem que se estender a todos. Às vezes você está orando por uma cura física, mas o que você está precisando é uma cura espiritual. Não que a sua cura física não venha, porque a minha cura física veio sim, glória a Deus. Mas o que eu tinha mais necessidade era de uma cura espiritual, ao qual eu fui curada. Então o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação, para nos dar cura espiritual, para que nós saíssemos debaixo do jugo do pecado, da desobediência do pecado. Ele nos deu cura. Então, você é curado espiritualmente, sim. Você é curado espiritualmente. Isso é uma verdade que está na Bíblia, é uma verdade, é algo que Jesus Cristo conseguiu para você na cruz do Calvário. Então, busque a sua cura espiritual. Ore pela sua cura espiritual. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, aquela pessoa não foi curada fisicamente porque é falta de fé. Ah, aquela pessoa não é curada fisicamente porque você não tem fé suficiente, faltou-lhe fé. Eu nunca vou esquecer, uma determinada pessoa foi pregar na minha igreja e ela é paraplégica. E através da vida dela, o Senhor ministrava cura, muita cura. As pessoas eram curadas fisicamente, os paralíticos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam. E ele falava assim: Senhor, eu vejo cura todos os dias, o Senhor me usa para curar alguém, mas eu mesmo não sou curado fisicamente. Por mais que ele fosse usado com um dom de cura física, ele ainda necessitaria de uma cura física. E ele falava assim que ele aprendeu que a graça de Deus bastava em tudo que ele fazia. Que ele já tinha entendido que ele era canal de bênção, de cura física para outra pessoa. Mas que Deus o queria daquela forma. Que Deus tinha algum propósito. Que Deus tinha um propósito para permitir que ele continuasse como ele estava. Então, se a gente partir de que pelas suas pisaduras nós fomos sarados fisicamente, nós temos que dizer que todo mundo que crê em Cristo, que tem uma vida reta ao Senhor, ela não pode padecer de enfermidades. E isso vai em contrário a diversas outras passagens bíblicas. Nós temos que entender que o Senhor nos deu a cura espiritual. A cura física, ela pode vir, eu creio que ela vem sim. Se for da vontade de Deus, você é curado fisicamente, sim. Mas tem pessoas que sentem que não foram curadas porque ela não tem fé suficiente, porque ela não é fiel o suficiente. E isso é uma mentira. Tem muitas pessoas que são fiéis, que têm fé, que ainda continuam precisando de cura física. E muitas vezes o Senhor nunca vai curar elas. Porque o Senhor tem um propósito na vida delas para que elas permaneçam daquele jeito. Entendem? Então nós temos que começar a entender que é necessário entendermos sobre cura espiritual e cura física. O Senhor cura sim fisicamente, mas existe um propósito para isso. Nós não podemos dizer que a pessoa não foi curada por falta de fé ou que ela não está tendo uma comunhão com Deus suficiente para ser curada. Não existe isso.
O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E o Senhor Jesus, Ele cura mediante a sua vontade. Então, entenda que cura física e cura espiritual são duas coisas muito diferentes. A cura física, ela é limitada. A cura espiritual, ela se estende a todos. Todos temos acesso. Porque a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, nós fomos chamados a ser seguidores de Cristo, cada um carregar a sua cruz, cada um padecer aqui na terra os teus sofrimentos por amor ao Evangelho. Muitas vezes você vai padecer com uma doença fisicamente, mas o Senhor, Ele vai te curar espiritualmente de uma forma que Ele te dará conforto com essa doença que você padece nessa terra. Ele te dará conforto nos seus sofrimentos. Então entenda, a cura espiritual, ela te motiva a viver uma vida de propósito para Deus. A cura espiritual, ela te faz aceitar tudo aquilo que o Senhor colocou em sua mão, todas as dificuldades, todas as tristezas, todas as alegrias. Ela vai te mover a ter um encontro verdadeiro com Deus, a você entender os propósitos de Deus na sua vida. Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre cura espiritual. E eu já aviso logo, gente, inscrevam-se no canal, dê sugestões de vídeos, o que vocês querem ver aqui. E não se esqueçam de colocar um gostei aí, de compartilhar, de comentar, de dizer o que gostou, se vocês concordam, se vocês não concordam. Eu gosto disso, e da gente aprender cada vez mais uns com os outros. Então fique com Deus e tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos e fui!